Amém? Números 32. Sumiu todo mundo aqui. Já houve o arrebatamento? As tribos, vamos lá. Essa mensagem vai estar lá no Facebook também, ou que é aquilo que você está ouvindo. Então você pode compartilhar depois com outra pessoa. Amém? Você pode ser um missionário do Facebook. Amém? Você pode ser um missionário do Facebook. Não é. Porque às vezes, tipo assim, a gente compartilha lá Bolsonaro, William Bonner, entendeu? Aí compartilha. Como que é o nome desse daí? Não, é meme, tem um negócio dos memes lá. Compartilha lá. Compartilha lá a palavra de Deus. Faz o seguinte, compartilha com outra pessoa. Marca alguém, entendeu? É um movimento, alguém pode escutar e ser tocado também. Vamos lá. Números 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom. As terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não vos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que o pai de vocês fizeram quando os enviei de Cádiz Barneia para verem a terra. Vamos orar. Feche os seus olhos. Coloque a mão no teu coração. Vamos falar com o Senhor. Vamos todos orar agora. Vamos todos. Você pode glorificar ao Senhor. Todos nós estamos em um culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha acesso, total liberdade a trabalhar os nossos corações, nossos ouvidos. Todos eles, Senhor, sejam tocados pelo poder da palavra do Senhor e sejamos transformados por Ti, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre herança essa noite, mas não só de uma herança aquilo que nós recebemos, mas o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos, como nós estamos vivendo com aquilo que nós recebemos, principalmente de nossa família. Aliás, nós não oramos pelas famílias hoje. Vamos orar? Dá a mão para o teu irmão, mesmo sentado. Vamos abençoar as nossas famílias.
Quem pode abençoar seus pais aí, seus filhos, seus avós? Vamos abençoar todos eles agora. Vamos profetizar sobre todos eles agora em nome de Jesus. Vamos abençoar. Libere uma bênção. 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 Ore candere labasso, tende catara labasso. Ore candere labasso, catara labasso, conchore cate sende cara labasso. Ore candere labasso, chode catara labasso, conchore catara labasso. Ore candere labasso, catara labasso, chode catara labasso, catara labasso. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas famílias. Vem, Senhor, sobre as nossas casas. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, nos transformar. Vem abençoar, Senhor, os pais, os irmãos, os avós, os tios. Visita aqueles avós doentes, Senhor. Visita os primos. Visita os nossos tios, os nossos pais. Prospera, Senhor, em cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu meditei nesse texto essa semana. E eu até ministrei já esse texto essa semana. E eu queria hoje meditar junto com você, pensando sobre o que nós recebemos e o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos. Eu não sei como é que foi, a sua história quando sua mãe descobriu que você estava grávida. Eu não sei como era o contexto familiar. Mas eu estava pensando, eu estava meditando, e eu sei que em uma família há projeção, há proteção e deve-se haver propósito. Eu sei que quando sua mãe ficou grávida e sua família foi recebê-lo, houve uma projeção, e sempre é uma projeção. O que vai ser, menino ou menina? Quando descobre, começam-se outras. Vai parecer com quem? Com o pai ou com a mãe? Como será que vai ser? E aí essas projeções em nossa família vão crescendo. Porque a gente fica imaginando, será que vai torcer para o meu time? Será que não? Será que vai ser assim? Será que não vai ser? Será que vai gostar do que eu gosto? Será que não? Dentro das projeções que uma família faz, que um casal, um pai ou uma mãe faz do seu filho, há todo aquele ambiente de proteção, porque o bebê nasceu, o pai e a mãe protege dando alimentos, dando vacinas, cuidando, ensinando, trocando, decidindo pela vida da criança durante tanto tempo. Há esse instinto de proteção naqueles que projetaram algo. Há também um propósito. E aí que está toda a semeadura de um legado que nós recebemos. Há um dia muito importante em sua vida, o dia que você nasceu. E há outro muito importante também, o dia que você descobriu por que nasceu. O dia que você descobriu qual é o seu propósito, que o seu propósito está em Deus e que Deus tem um plano perfeito para você. E que toda projeção e que toda proteção que você recebeu vai lhe acompanhar, e isso precisa estar totalmente alinhado à vontade de Deus. Pois bem, vamos ao texto. O povo de Israel sai do Egito e ele está em uma caminhada para entrar
na terra que Deus havia prometido, uma terra onde eles poderiam trabalhar, teriam casa própria, teriam a sua terra, teriam onde plantar, teriam onde viver, teriam como ser uma nação. Ruben e Gade, duas tribos, tinha muito gado, e quando eles chegaram ali, naquele lugar antes de passar o Jordão, na Jordânia, eles disseram a Moisés: deixe que nós fiquemos aqui, porque nós temos muito gado, e nós não queremos passar o Jordão. Deixe que a gente fique aqui, dá essa parte de terra para nós. Aquela parte era de direito, Deus havia dado aquela parte. Era uma parte verdejante, onde daria muito bem para os gados de Ruben e Gade. Mas Moisés olha para eles e diz assim: vocês acham justo que todo Israel passe o Jordão, e eles vão ter que guerrear, vão ter que pegar armas em suas mãos para expulsar as pessoas que moram lá, porque é uma terra que Deus deu de direito a vocês, e vocês fiquem aqui sentados, enquanto os seus irmãos de tribo, de Israel, de nação, passa e luta, enquanto vocês já receberam a herança e não precisam lutar por elas. Vocês acham isso justo? Moisés aí diz assim a eles: vocês estão parecendo o pai de vocês. Quando eu enviei espias à terra, e veio 10 que deram um discurso totalmente negativo e infamaram todo o povo, fizeram com que o povo ficasse desencorajado, desestimulado pelo desânimo que eles então relataram como era a terra. Só Josué e Caleb que trouxeram um bom resultado, um bom discurso de que a terra era boa, embora havia desafios, embora havia os de enfrentar uma guerra, mas que era boa, que Deus tinha dado a terra. E Moisés alerta: vocês estão parecendo o pai de vocês. Eu lembro muito bem daquele discurso que os pais de vocês, seus antepassados, deram aquele discurso de desânimo, desanimou todo mundo. E o que vocês querem fazer é desanimar aqui também os outros. Porque se vocês não lutarem junto com eles, vocês vão desanimar, desencorajar os outros que vão ter que atravessar e vão ter que lutar. Como é que foi resolvido o problema? O problema foi resolvido assim: Moisés disse: tudo bem, fiquem com essa terra. E Ruben e Gade disseram assim: ok, nós vamos fazer casas e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos, mas nós vamos lutar junto com eles. Mas nós vamos atravessar o Jordão junto com eles. Há 2 pontos aqui que eu quero destacar. O primeiro ponto é que toda aquela projeção, é que todo aquele propósito que Israel tinha, alguns carregaram consigo um discurso desanimado, um discurso às vezes egoísta, desencorajado, que afetava todos os outros. E aí, o que nós precisamos identificar? Quais foram as sementes? Quais são qual é a herança que nós recebemos, que não está de acordo com aquilo que Deus quer que eu seja, que não está de acordo com a palavra de Deus, e eu tenho prejudicado, talvez até a minha família. Porque eu sei que todos nós aqui vivemos em um lar, todos nós aqui vivemos em uma casa, onde muitos, sei lá, viveram em um ambiente de gritos, talvez outros viveram em um ambiente de rejeição, talvez outros viveram em um ambiente de brigas. Sei lá se as dificuldades que você enfrentou em sua infância foi fome, escassez das coisas,
necessidade, vergonha, bullying, eu não sei. Eu sei que você não precisa projetar agora para a sua família. Eu sei que você não precisa projetar agora aos outros tudo isso de malefício que você recebeu. Porque eu sei que Deus, Ele é fiel e justo. E é um Deus que pode todas as coisas. E além do que Ele pode fazer, Ele pode nos transformar. Ele pode fazer em nós. Porque acreditar apenas que Deus pode me abençoar, não está na plenitude do que Deus deseja fazer. Porque às vezes eu creio tanto, eu tenho tanta fé que Deus pode mudar a minha história, Deus pode me abençoar, Deus pode fazer, mas eu não acredito que Deus quer começar a fazer me mudando primeiro. Primeiro me transformando. Primeiro tirando as sementes que estão plantadas no meu coração, ou as projeções que eu tive, o propósito que eu não recebi, que eu agora estou transferindo aos outros. Eu preciso pensar, eu preciso imaginar que o interesse de Deus em me abençoar ou me prosperar, ou fazer com que as coisas deem certo na minha vida, sempre vai começar por mim. Sempre vai começar em transformar aquilo que sou. Antes de eu pensar que a minha vida está difícil, ou estou enfrentando tantas dificuldades porque não tenho, porque não posso, eu preciso imaginar que todas as dificuldades sempre vai começar na transformação de Deus por mim, transformando quem eu sou. Então Deus tinha um propósito a Israel. Então Deus tinha uma projeção para Israel. Eles vão sair do Egito, vão deixar de ser escravos. Aí o instinto paternal de Deus protege os seus filhos em Israel, no deserto, protege os filhos de Israel no deserto. Vou cuidar deles. Carne, pão, água, vou cuidar deles. Mas eu tenho um propósito. Eles vão entrar, vão ser uma nação. Um povo escolhido, adquirido. Vão ter terra, vão ter promessa. A promessa que eu fiz é essa. Vão ter onde plantar, vão ter onde morar, vão ter uma casa, vão ter um lar. Mas Deus faz uma reciclagem em todo aquele povo, porque não importava apenas aquilo que Deus pode fazer e pode dar. Para Deus sempre vai começar em quem eu sou, me transformando. Então, eu sei que Deus ele tem a intenção de que todos fiquem bem. Deus tem pensamentos de paz para todos nós. Eu sei que todos nós desejamos ter uma família feliz. Eu sei que todos nós desejamos, ter um marido alinhado, uma esposa alinhada, os filhos obedientes, saudáveis, ter um bom emprego. Eu sei que todo mundo deseja isso. Ninguém deseja passar por necessidades, ninguém deseja passar por tantos apuros, ninguém deseja passar por tantos apuros financeiros, ninguém deseja passar por tantos problemas no casamento, ninguém deseja passar problemas com filhos, ninguém deseja isso. Ninguém quer isso. Mas eu queria aqui encorajá-los a pensar, a pedir, a se render e se arrepender diante de Deus e imaginar aquilo que Deus quer me dar, aquilo que Deus quer fazer, aonde Deus quer me levar. Sempre vai começar em quem eu sou. Sempre vai começar em Deus me tratando. Sempre vai começar em Deus projetando em mim a sua paternidade, para me levar a um propósito. Eu serei protegido por essa paternidade do Senhor. Então não é apenas eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus me dê isso, eu quero viver assim. Sempre vai começar em Deus fazendo em mim.
Porque Rúben e Gade poderiam ficar confortáveis naquela terra que eles escolheram para apacentar os seus gados. Mas Moisés disseram a eles: vocês estão fazendo a mesma coisa que os seus pais fizeram. Estão desfalecendo, desencorajando todo o povo. Porque vocês estão se recusando a ser um. Vocês estão se recusando a viver pelo propósito de Deus. E aí eu penso e eu quero encorajá-los. Aquilo que você recebeu como herança, como legado, Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar as cadeias de como você pensa. Deus pode mudar teu coração. Deus pode mudar as tuas palavras. Deus pode mudar os seus olhos. Deus pode mudar a tua mente. Deus pode mudar os seus desejos. Deus pode mudar os seus planos. Deus pode mudar os seus sonhos. Ao invés de sempre bater numa mesma tecla, esperar que alguma mágica aconteça. Eu queria que a minha família fosse assim. Eu queria viver isso, eu queria ter isso, eu queria aquilo outro, eu queria aquilo outro. Eu preciso começar do início. Deus me projetou. E se Ele me projetou, Ele é o Pai que me protege. E se Ele me protege, Ele vai colocar em mim o seu propósito. Então eu não posso ficar longe disso. Pensar que Deus lhe projetou é pensar que eu sou um filho, Ele é um pai. Pensar que Ele me projetou é me garantir que Ele vai me proteger. Ele tem tudo para me trazer proteção. Eu não estou falando proteção apenas de perigos. Eu estou falando, sua mente é protegida pelo Senhor. Seu coração é protegido pelo Senhor. Seus olhos são protegidos por Deus. Os seus ouvidos são protegidos. Os seus passos são protegidos pelo Senhor. Como é que nós vamos colocar uma família no altar de Deus dizendo: Senhor, eu quero que minha família seja assim, ou não, ou nem coloco. Eu estou altamente frustrado que nem consigo mais projetar algo, que nem consigo enxergar mais com os olhos de Deus aquilo que Ele projeta para minha família. Interessante que quando Moisés prega para Rúben e Gade, não estou dizendo as pessoas, mas a tribo, os príncipes daquela tribo, ele prega sobre arrependimento. Vocês precisam mudar a mente, vocês não podem ficar aqui sentados enquanto os outros vão guerrear. Quando eles aceitam o que Moisés está pregando, eles dizem assim: nós vamos para a guerra, mas deixe-nos proteger a nossa casa, deixe-nos proteger a nossa família, as nossas mulheres, os nossos filhos ficarão aqui, nós vamos construir casas e cidades, eles ficarão seguros enquanto nós vamos para a guerra. O propósito de Deus é que toda a nossa família, que toda a nossa casa esteja vivendo o melhor que Deus projetou. É propósito de Deus. O propósito de Deus é que toda a família experimente como é o amor de Deus entre os seus, entre marido e mulher, entre pai e filhos, pais e filhos. O propósito de Deus é que os seus pais sirvam a Deus assim como seus avós. O propósito de Deus é que seus primos sirvam a Deus, os seus tios, as suas tias, seu marido, sua esposa, os seus filhos. Esse é o propósito de Deus. Essa é a projeção que Deus tem. E por que será que nós não conseguimos adquirir essa mente de imaginar: Deus projetou isso para minha casa, Deus projetou isso para minha família? Será que é porque nós estamos misturando com as projeções que recebemos, que eram totalmente distorcidas à palavra de Deus? O nosso grande desafio
não é chegar até Jesus, porque multidões chegavam. O nosso grande desafio é chegar até Jesus e deixar ser transformado por Ele. É o nosso grande desafio, chegar até Jesus e deixar que Ele me transforme. Por que Ele quer me transformar? Para que eu não misture aquilo que recebi, que era distorcido. Veja, Ruben e Gade e todas as outras tribos receberam a projeção de um propósito que Deus tinha, dar uma terra a eles. Só que havia uma mistura, havia um desencorajar, um desânimo naquele povo. Era uma mistura, vivia promessa e vivia um desânimo. Vivia a esperança, o sustento de Deus, mas vivia a murmuração. O povo de Israel no deserto era desse jeito, comia carne à tarde, comia pão de manhã, mas reclamava que não tinha água. Quando recebia água, reclamava da água. Quando não tinha algo, queria voltar para o Egito. Eles saíram de lá totalmente projetados por Deus. Ó, vocês vão sair de escravidão, vocês não vão ser mais escravos, vocês vão ter uma terra onde vocês podem morar. E o que Deus fez? Deus disse assim: eu preciso reciclar todo esse povo, eu preciso reciclar todo esse coração, porque nós não podemos misturar aquilo que Deus quer fazer com as nossas projeções, com o nosso propósito. Nós não podemos misturar. Ou nós vamos viver a projeção que Deus tem para o nosso casamento, para o nosso namoro, para o nosso trabalho, para a nossa vida, viver pelo propósito de Deus, ou nós vamos misturar. E quando há uma mistura, afeta a nossa identidade. Quando há essa mistura, afeta diretamente a nossa identidade. E o que eu disse, que o nosso maior desafio não é se chegar até Jesus, mas é se deixar ser transformado por Ele, é por causa disso. Porque Jesus, Ele nos dá uma nova identidade. Já que o pecado nos deformou e nos arrancou de uma identidade de filho, nos deu uma identidade de condenado, nos deu uma identidade de morte. E é isso que Cristo faz, nos dá uma nova identidade para que a projeção de Deus esteja em nosso coração e nós consigamos enxergar com os olhos do nosso coração, assim como Paulo diz. Não lembro o endereço, mas Paulo diz: enxergar com os olhos do nosso coração. Que jeito, a projeção que Deus tem para nós. Então o nosso desafio é: eu vou olhar para a minha vida, vou olhar para aquilo que não está certo, para aquilo que não está ajustado, e vou pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero que isso fique desajustado. E aí eu vou pensar, vou imaginar e vou ter a certeza: aquilo que está desajustado, Deus quer fazer em mim, ajustar a mim, para que depois eu possa desfrutar do propósito que Ele tem. Eu não sei se você consegue acordar todos os dias e imaginar o que Deus pensa de mim. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fala: a gente precisa orar, você precisa orar. Fale que ame a Deus, fale que você o louva, fale que você o adora. Todo dia de manhã você aprende a dar graças, seja grato. E às vezes você já ouviu tanta pregação e nunca conseguiu fazer isso. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque você não consegue imaginar o que Deus pensa de você, o que Deus pensa ao seu respeito. É a projeção de Deus que precisa estar em nosso coração, e para a gente conseguir se enxergar, como é que Deus me enxerga.
Porque se eu perguntar, como é que você enxerga Deus? Eu não sei qual seria a sua resposta. Como é que você enxerga Deus? O que você pensa de Deus? Ele é um velho, barbudo, ele é grandão, ele mora no céu. Eu lembro quando eu era criança, me perguntaram na escola bíblica, como que é o céu? Eu disse, o céu é cheio de margarida. Da onde que eu tirei isso? Eu não sei de onde que eu tirei isso. O céu era cheio de margarida quando eu era criança. Eu nunca mais vi uma margarida na vida. Não sei nem onde se existe ainda essa flor. Deve existir, né? Eu só lembro da flor que dorme, que batia assim, fechava. Lembra dessa florzinha? Quem era criança se amarrava, né, mano? Lembra dessa florzinha que você batia e fechava? E eu lembro das bem me quer, mal me quer. Que bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Lembro eu de cravo. De uma igreja onde meu pai era pastor e a gente morava no fundo da igreja, e na frente da igreja tinha um jardim cheio de cravos, e a gente brincou de neve. A gente jogou cal nas flores falando neve, 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 neve. Cal secou. A gente brincou de deserto depois. Secou. Não vou nem falar aqui que meu pai brincou comigo depois que ele viu o cal nas flores. Da igreja ainda. Mas a pergunta que nós precisamos responder não é como eu vejo Deus. Porque muitas pregações, ministrações você ouve, tipo, nossa, você fala, nossa, que chapada essa ministração, nossa, como Deus opera grandemente, mas eu não consigo transformar a minha mente e ter uma mudança prática no outro dia. Talvez aqui alguém amanhã seja o mesmo, com as mesmas reclamações, com a mesma murmuração e o mesmo desencorajamento, o mesmo desânimo e frustração da vida. Porque não consegue imaginar como é que Deus te enxerga. Como é que Deus lhe vê? É fácil responder. Como você vê a Deus? Alguns vão falar, eu vejo ele é meu pai. Ele é um barbudo. Ele é velho, não sei, ele é grande. Não, ele é espírito. Ele é bom. E aí amanhã você esquece isso. Amanhã você tem seu dia normal. Amanhã as mesmas frustrações, projeções que você tem de um futuro que nem sabe o que vai acontecer continuam. Mas e se você acordar amanhã de manhã, foi porque Deus lhe deu vida, lhe deu graça, e você amanhã, a hora que você for orar, hoje, a hora que você for orar, você pense, o que Deus pensa ao meu respeito? O que Deus pensa de mim? Essa é a palavra dentro de nós. Porque não é sobre você que essa palavra diz a respeito, é sobre Deus. Eu nunca encontrei o meu nome aqui dentro. Ela me revela quem Deus é. E eu preciso ter a certeza do que Deus pensa ao meu respeito. É simples. Se eu pensar, Deus é bom, amanhã eu tenho que enfrentar um problemão. Amanhã o meu marido, minha esposa está maior cara para mim. Amanhã meu filho não me obedece. Eu vivo o propósito da vida, vou viver nas projeções que eu mesmo fiz e misturo tudo. Mas Deus é bom, Deus está lá. Agora pense, se amanhã você acordar ou for orar e pensar, o que Deus pensa de mim? E Deus lhe dizer, eu penso que tu és um filho que não precisa, não merece viver e passar por isso. Aí você diz, Deus é bom. Aí você pensa, o que Deus pensa a meu respeito? Ele olha e diz, eu penso que a santidade faz bem.
Aí você diz: Deus é santo, vou me santificar. Porque as projeções que nós tentamos fazer para agradar a Deus, eu vou lhe dizer, ou deve ser um reflexo do que Deus pensa a respeito de nós, em nós, ou é pura religiosidade. O que Deus pensa ao meu respeito precisa ecoar aqui no meu coração. Por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque eu preciso colocar nele a projeção que fiz para você. Você foi tirado do império das trevas, foi transportado para um reino de luz. Não é assim que um filho vive. E aí você muda de ideia, aí você se arrepende. Quando você pensa, olha, Deus, o que Deus imagina de você? Imagina que você não merecia, mas mesmo assim Ele te perdoou. Aí você: Senhor, muito obrigado pelo teu perdão. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Porque eu vou lhe dizer, sermões, ministração não te muda. Porque amanhã talvez você esqueça. Vai estar lá no Facebook, você pode ouvir de novo. Amanhã talvez esqueça. Mas se a marca de Deus estiver em você, dentro de você, você nunca mais vai esquecer. Se a palavra de Deus for viva dentro do seu coração, você nunca mais vai esquecer. E vai saber que você vai viver para o propósito de Deus, protegendo sua família, guardando os seus, livrando-os de todo mal, porque esse é o sonho de Deus. Os homens na guerra, mas cuidando de suas casas. Os homens na guerra, mas cuidando de suas mulheres e dos seus filhos. Esse é o desejo de Deus, que as nossas famílias sirvam ao Senhor. E eu quero pedir em nome de Jesus ao Senhor, diante do altar do Senhor, que não haja desequilíbrios em nossas casas. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém mais forte? Que não haja desequilíbrios em nossas casas. Que as nossas casas sejam totalmente equilibradas para servir a Deus. Os homens estavam na guerra, falaram: não, a gente vai para a guerra junto com os nossos irmãos. E nossas famílias, nossas mulheres, nossos filhos protegidos. Pensa que a proteção de tua família é tu estar na guerra. Pensa que a proteção de tua família é tu estar envolvido com a obra de Deus. Pensa que a proteção de tua família é tu estar envolvido com o propósito de Deus, com a projeção que Deus fez para vocês. Pense nisso. Pense que qualquer projeção, qualquer propósito que você faça, que venha do teu coração, depois não peça para Deus ir junto, porque Ele não cabe nos teus planos. Agora pense que tu cabe nos planos dEle. Deus não cabe nos teus pensamentos, mas pense que você cabe nos pensamentos de Deus. Pense que nós cabemos no coração dEle. Há de haver um acordo entre os maridos e as esposas. Vamos caminhar e viver nossa vida para Deus. Há de haver um acordo com os pais, com seus filhos. Nós servimos a Deus, filhos. Nós vamos servir ao Senhor. Eu vou lhe ensinar, é assim. Pergunte ao Luca e a Mel. Quem vive lá em casa sabe que quando eles têm dúvidas, eles perguntam: essa música é de Deus? Quem já ouviu? Helene e Vinícius come todo dia lá em casa, vou ouvir mesmo. Pense, ouve a música, eles se perguntam: é de Deus essa música ou não? E às vezes tem umas que eu digo que é, né?
estava ouvindo uma música esses dias, não lembro qual era. Não era de Deus, sabe? Não é de Deus e não é do diabo. Sabe aquela música que não é de Deus e não é do diabo? Eu não sei qual que é, não sei se era da Galinha Pintadinha, sei lá. Eles perguntaram, é de Deus essa música? E eu falei, meu pai do céu. Eles escutam isso daí todo dia, cara. Se eu falar que não é, e agora? Eu falei, Deus gosta dela um pouquinho. Primeiro eu pensei, né? Deus gosta dela um pouquinho. Ela não é do diabo, não. Pode ouvir. Pode ouvir. Eu só falei pro Luca, funk não. Mas eu falei, mas não, tem uns funk de Deus. Não vou falar que não tem, não. Tem uns funk de Deus. Eu ainda não vi, mas tem. Tem, que eu falei pra ele, rock and roll, yeah, tá ligado? Rock and roll é de Deus. Eu falei, isso aí eu falei, cara. Falei. É porque eu vou lhe falar sério. Você está encorajando sua família ou desencorajando a servir a Deus? Qual é o encorajamento que você tem trazido à sua família para servir ao Senhor? Qual é o encorajamento que você tem trazido à sua casa para servir ao Senhor? E não diz respeito ao que Deus precisa fazer na sua família. Diz respeito ao que Deus pensa sobre você. Qual é a projeção que Deus tem sobre você? Isso que diz respeito. Então o nível do nosso encorajamento em nossa família para servir a Deus não diz respeito a Deus precisa mudar tal pessoa, Deus precisa mudar meu marido, Deus precisa mudar minha esposa, como que eu queria, Deus precisa mudar ele. Não, Deus precisa mudar, eu preciso ter e saber o que é que Deus pensa ao meu respeito. E deixa eu lhe falar, quando você souber com convicção que Deus pensa ao seu respeito, isso vai lhe trazer cura para a tua alma, cura para os teus pensamentos, cura para o teu coração. Isso vai lhe trazer cura, isso você vai andar diferente. Você vai pensar diferente, você vai viver diferente. Você vai respirar diferente, você vai comer diferente. Você vai se juntar, você vai congregar diferente. Você não vai olhar tantos os problemas. O desencorajamento que os espias trouxeram a Israel foi porque eles olharam para os problemas ante uma projeção que Deus tinha feito a eles. É sério. Pare de ver tantos problemas nos outros. Pare de dar nomes àquelas pessoas que você ama. Você é um inútil, você é um burro, você é um desobediente, você é feio, você é um gordo, você é uma gorda e sei lá o que mais. Como me dói os ouvidos quando eu vejo pais falando aos seus filhos, você é um imprestável, você não ouve, você é um desobediente. Não projete isso ao coração dos seus filhos. Não projete mensagens distorcidas aos corações dos seus pais, dos seus maridos, das suas esposas. Não projete. O que Deus pensa sobre você não lhe permite desencorajar os outros. E eu vou lhe falar, murmuração, ele inspira a força do outro. Egoísmo inspira a força do outro. Reclamação inspira a força do outro, ao invés de nos tornarmos a inspiração do outro. Sabe aquele que falou assim, sério, Deus está falando com pessoas aqui, e eu vou lhe falar, sabe aquele que fala assim, deixei de ser bobo, pare com isso. Não é sobre ser bobo, é sobre saber quem você é em Deus, e você vai servir a sua família com excelência. Sabe, porque tem pessoas, nossa cara,
Eu sou tão bonzinho que eu chego a ser bobo. Tem gente que é bobo e não é bonzinho. Amém, Vinícius? Em nome de Jesus. Amém. Você é bonzinho. Em nome de Jesus. Não é sobre ser bobo. É sobre ser curado em Deus. Sobre saber o que Deus pensa de mim. Deus pensa, eu sou um filho amado. Eu sou a quem Deus ama. Eu sou quem Deus projetou para viver uma vida de paz. Deus não projetou para que você vivesse tanta guerra, tanta frustração. Mas isso não tem a ver em acabar com os inimigos. Isso tem a ver em transformar você. Deus projetou Israel. Vou dar uma terra para vocês. Só que lá estava cheio de inimigo lá dentro. O propósito de Deus não era tirar os inimigos de lá. O propósito de Deus era que as pessoas que entrassem nessa terra fossem suficiente capazes de amar a Deus a tal ponto de saber que Deus estava com eles. Então, ao invés de orar, acaba, Senhor, com essa guerra, tira-me desse vale, Senhor, tira-me, Senhor, desse deserto. Peça, Senhor, me transforme nesse deserto, me transforme nessa guerra. Deus não quer transformar o outro, Deus quer transformar você. O outro vai ser transformado se inspirando naquilo que Deus fez em sua vida. Ontem a gente teve um workshop de liderança aqui com o Gustavo e com a Catalita. Foi muito bom à tarde, foi muito. Mas pensa numa tarde boa, a gente nem viu a hora passar. E eu estava pensando, fazendo as ligações aqui nos meus neurônios e tal. E eu pensei, tantos vídeos motivacionais na internet, tantas palestras, tantas ministrações que nós já ouvimos e nós ficamos constrangidos. Tem um vídeo de uma menina missionária que ela com 12 anos pregava a semana inteira. Pregava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Levava as pessoas para casa, fazia célula, tinha um programa de rádio, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Quem já assistiu esse vídeo? Da Andréia, né? Todo mundo já assistiu, né? Pois é, a menina com 12 anos, ela fazia isso. Foi lá uma TV e fez uma entrevista com ela, mostrando a vida dela. A vida dela era desse jeito. E ela disse no final da entrevista, eu preciso fazer isso porque eu não sei quantos dias eu tenho aqui nessa terra. Aí fizeram um vídeo depois que ela morreu. Ela morreu num acidente de carro. Fizeram um vídeo com essa fala. E todo mundo que assiste o vídeo chora. E é comovido, fica comovido. Mas aí tem um vídeo de uma menina que ela tem uma doença, que ela tem bolhas no corpo inteiro. Ela tem 10 anos. Ela já tinha pedido até para morrer. Os curativos que ela usa são importados, porque curativos do Brasil não são suficientes, porque todos os dias as bolhas estouram e vai atrofiando todo o corpo. E ela tem um vídeo dela na internet que ela começou a fazer uma célula na casa dela porque ela viu o vídeo da menina que morreu. Aí a diferença é o seguinte: a diferença é que a gente expira o esforço de muitos, porque a gente espera, ele está fazendo por mim, ele que precisa mudar. Mas tem outros que são tocados pela inspiração. A menina que tem bolhas no corpo inteiro falou, essa menina me inspirou, eu posso fazer alguma coisa. E eu vou lhe dizer o que é isso. Alguém entendeu o que Deus pensa ao respeito dela. A gente pode até assistir o vídeo, pode até se comover.
Difícil a gente se locomover, depois se comove. Porque a gente só precisa entender o que Deus pensa a respeito de mim. Que a gente não fique julgando. Nossa, que menina abençoada. Ah, meu Deus, eu chorei no vídeo. Claro que eu chorei. Toda vez que eu vejo, eu choro. Eu mandei para uns irmãos aí, choraram também. Rafa Augusto e Kleber foi lá em casa e choraram também. Mostrei para ele, todo mundo chora. Todo mundo chora. A gente se comove. Como tantas outras palavras que nós recebemos. Nossa, nos serviu para nos comover. Mas e para nos inspirar? E para sair daqui hoje e pensar, Deus pensa isso ao meu respeito. Foi a projeção que Deus fez para mim. Eu vou viver o que Deus fez para mim. Eu vou viver o que Deus preparou para mim. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Porque não é pelo meu esforço, não é por minhas obras, é por aquilo que Ele vai fazer em mim. A glória é dele. E é isso que eu quero viver.